Vamos lá, então. Nós paramos no domingo passado quando nós falamos sobre o que não fazer, né? Lembrando que o tema, o título o assunto da nossa escola dominical é sobre como conviver com um cônjuge incrédulo, né? Ou vivendo com um cônjuge incrédulo. Então, nós vimos a base bíblica, né? Basicamente, 3 textos podem muito bem formar ali a base de todo o nosso pensamento. Então, vimos em 1 Coríntios 7, de 12 a 16, que a parte crente, ela pode cultivar a esperança, né, da conversão do seu cônjuge, mas ela não pode ter uma esperança infundada, né? Uma esperança que não seja verdadeira. Ela deve ter esperança e por isso então ela vive a fé nessa expectativa de que Deus abençoe e converta o seu cônjuge. Vimos o texto de 1 de Pedro, capítulo 3, de 1 a 8. Pedro vai tratar sobre como deve viver a parte cristã. Então nós vimos que Pedro mostra que tanto homem quanto mulher, aqueles que têm cônjuges incrédulos, eles têm que viver uma vida como todos os crentes, né? Mas nesse caso aqui, Pedro diz que, na verdade, a conduta, o testemunho é mais importante do que as palavras, num primeiro momento. Então, uma vida de piedade, uma vida de modo digno do Evangelho vai ser a porta de entrada para que a palavra penetre o coração endurecido do cônjuge. E Mateus 7, de 3 a 5, vimos também que o cônjuge crente precisa, todo momento, praticar o autoexame, tirar a trave do seu olho para poder ajudar o seu esposo ou esposa a tirar o cisco do olho dele. Então, à medida que esse autoexame é feito, então, essa pessoa ela tem muito mais autoridade, capacidade para ajudar o seu cônjuge, aconselhando, consolando e assim por diante. Então, é esse conjunto de coisas que nós temos que fazer, né? Aqueles que têm cônjuges incrédulos têm que fazer. Ter uma esperança verdadeira, não falsa, da conversão. Saber que Deus usa a conduta, o modo de vida, o testemunho e a prática constante do autoexame, porque é uma tendência dos cônjuges crentes, está sempre apontando o pecado do seu cônjuge não crente, só que não se autoexamina também para ir avaliando a sua própria vida, né? Então, corre o risco de cair no pecado da hipocrisia. Bom, aí vimos também o que não se deve fazer. Então, eu coloquei várias coisas aqui que não se deve fazer, não é? Não se deve desejar obcecadamente a conversão do marido ou da mulher, não é? Porque isso vai levar à frustração. Não se deve esquecer que o marido ou a esposa incrédula, não é? Ele é um pecador, então, portanto, ele está com o coração surdo para o Evangelho. Então, não esquecer disso, e isso vai ajudar a não confundir o amor conjugal com o amor à alma dele, né? Então, muitas pessoas, elas tentam convencer os seus parentes incrédulos de que a igreja é boa, mas esquecendo que eles são pecadores e que precisam do Evangelho para a salvação, e não apenas alguma atividade para estar na igreja, né? Vimos também para não criar armadilhas, né? Tem pessoas que querem criar armadilhas para que a todo momento a parte não crente esteja ali ouvindo a palavra, algo do tipo. Isso não é verdadeiro. Vimos também que não se deve fazer ser uma pessoa inconveniente, né? No sentido de a todo momento a pessoa não observa os momentos exatos para falar, não observa os momentos exatos para agir. Então ele se torna um crente chato, inconveniente. Então isso endurece e afasta ainda mais a parte não crente, né? Vimos também, no caso das esposas, que elas não devem ser teimosas,
Muitas mulheres cristãs são teimosas com relação a alguma verdade do Evangelho. E aí a teimosia afasta o esposo dela. E no caso dos maridos, vimos que muitos maridos são inconsistentes na vida cristã no lar, né? Inconsistente é porque está uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo, uma hora não está nada. Então, essas coisas, elas afastam a parte não crente. E aí vai ficando cada vez mais... O coração já está endurecido e vai aumentando a dureza por conta dessas falhas, né? Então, lembrar dessas coisas que elas não devem ser feitas. Beleza, vamos hoje para o que fazer. Pode colocar aí, Lucas, por favor. Então, vimos o que não se deve fazer, veremos o que se deve fazer. Então, o que se deve fazer? Primeira coisa, ore e trabalhe pela conversão do seu cônjuge. Olha, ore e trabalhe, tá? Então, a oração pela conversão do seu cônjuge não pode durar um dia, uma semana, um mês. Não. Você vai orar pelo seu cônjuge não crente até o dia que ele se converter. E quando ele se converter, você vai orar por ele para que ele amadureça na fé e prossiga no caminho do Evangelho. Pastor, quando é que eu vou deixar de orar pelo meu marido? Nunca. E pela minha esposa? Nunca. Boa pergunta. Olha, ele pode ser aplicado a outras pessoas, mas vai ter que examinar algumas questões. Então, por exemplo, você tem um amigo, só que esse amigo, por exemplo, dá provas irrefutáveis de blasfêmia, então você não pode orar por ele. Eu acho que não seria má ideia ter uma listinha de oração por pessoas mais próximas para a gente carregar a vida toda, né? Até que Deus converta e aí a gente vai tirando essas pessoas da lista quando o Senhor as alcançar. Acho que pode. É um bom conselho, vale a pena. Então, ore pela conversão do seu marido ou da sua esposa, tá? Outra coisa, trabalhe pela conversão dele. Pastor, como é que eu vou trabalhar pela conversão dele? A conversão é uma obra do Espírito. Mas o Espírito usa instrumentos, então seja um instrumento nas mãos do Espírito. Conforme Pedro disse, a vida cristã, o testemunho, e Deus vai colocar momentos para que você fale. Uma das grandes dificuldades, às vezes... olhando de modo geral, é porque os crentes oram pedindo ao Senhor portas abertas para falar, aí a porta se abre, aí ele não tem o que dizer, ou diz o que não pode, porque diz o que não é bíblico, ou diz o que é da vontade dele. Por isso, lembra, ele é um pecador que precisa do Evangelho, ele não precisa estar feliz, ou ela, né? Não precisa estar com autoestima lá em cima, não, ele precisa do Evangelho. O melhor dia nesta terra não compara-se a nada ao reino dos céus. Então, foca na salvação, tá? Então, ore e trabalhe pela conversão dele. Seja você um instrumento dele ou dela, seja um instrumento nas mãos do Espírito. Tanto em oração, quanto no sentido de trabalho, bom testemunho, portas abertas. Prepare-se para falar o que o Senhor tem na sua palavra nos momentos específicos, né? Não, vou dar exemplo não, porque a gente tem muita coisa para andar aqui. Então, trabalhe. Outra coisa, pode ir lá, Luca. Ore para que o Senhor Deus o salve da morte eterna. Por que eu estou fazendo a distinção aqui, pastor? Porque as pessoas confundem estar na igreja com estar no céu. Não confundam. Eu tratei disso quinta-feira. Veja, ore para que o Senhor o salve da morte eterna.
Então, você vai orar para que ele se converta. É possível que a pessoa, ele ou ela, se converta no sentido de estar na igreja. Maravilha! Mas a nossa preocupação, o nosso interesse é com o céu. Não adianta nada a pessoa estar na igreja e não ter Cristo como Salvador. Ele vai para o inferno tendo mais conhecimento de Cristo. Ou seja, não tem validade. O que importa é a vida por vir, o reino dos céus. Então, você está orando para o seu marido se converter, seja objetiva. Senhor, salve-o da morte eterna. Faça-o, no caso da mulher, faça-o andar comigo em comunhão e santidade. Ele esteja na mesma igreja que eu e assim por diante. Mas concentra acerca da vida por vir. Terceiro, ore para que o Senhor Deus lhe dê sabedoria para falar, quando falar e como falar. Então, aqui, veja, isso aqui tudo envolve a oração pelo não crente, no caso, pelo cônjuge não crente. Então, você vai orar pelo não crente em que sentido? Você vai orar por isso. Você vai orar para que Deus o converta, não é? Isso envolve o quê? Isso envolve que ele reconheça os seus pecados, abandone os seus pecados, confesse Cristo Salvador e etc. Tenha a esperança da vida eterna. Ainda está dentro da salvação dele. Aí você vai orar para que o Senhor te dê sabedoria para falar, quando falar e como falar. Então, veja, se eu estou interessado em que alguém se converta, eu preciso me preparar para falar quando for possível falar. Entende? Eu tenho que me preparar para falar quando for possível falar. E no caso dos cônjuges, eles se conhecem bem, então dá para você perceber quando o outro está lá meio moribundo, no sentido de cabisbaixo, algum problema. Aí é hora de chegar com a palavra, com o evangelho, né? E não meramente com algum conselho mundano, né? Desse mundo, tá? Então peça sabedoria ao Senhor para você saber falar, saber o momento de falar e o que falar. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que... Vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que o esposo perdeu o trabalho. Aí chega em casa lá, cabisbaixo, preocupado em pagar as contas, aí fala. Aí a esposa dele é uma mulher cristã, ela vai dizer o que para ele? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. É um bom conselho? Não. Por quê? Primeiro que ele não ama a Deus. Segundo que o que ele precisa agora, e essa é uma verdade, que tudo de fato coopera para o nosso bem. Mas primeiro, ele não ama a Deus. Segundo, ele está passando por lutas por conta das suas responsabilidades. Então, qual é a palavra que melhor vai confortá-lo nesse momento? É lembrá-lo de que há um Deus maior do que ele que gerencia a nossa vida. Então, nós podemos falar da providência divina. Aí, às vezes, diz isso. Não, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Inconveniente. Afastou ainda mais a pessoa da cruz. Ou então, não, tudo vai ficar bem. Olha, de falsas esperanças o inferno está cheio. Não dê falsas esperanças para quem está passando por aflições. Não vai ficar bem, porque pode ser que fique pior. Pode ser que Deus aperte o nó para espremer até a última gota. Então, não diga o que você não sabe. Então, ore para que Deus te dê sabedoria para falar, quando falar e como falar. O como é o jeito, a forma, o momento exato, não é? Uma vez eu aconselhando uma senhora, o marido dela tomava umas pingas, ela queria evangelizar o cara quando ele voltava do bar. Eu disse, minha irmã, graças a Deus que ele ainda não te bateu, mas qualquer hora ele vai te bater e é com justa razão. Lógico que eu não disse isso, né? Justa razão no sentido de que não é permitido bater, não é isso que eu estou dizendo. Mas é porque ela escolhia os piores momentos para falar. E escolhia as piores palavras para falar e o pior assunto. Aí o cara está lá, queimadão, chega em casa, o que é que ela vai dizer? Os bêbados não entram no reino dos céus. Pronto. Não é uma falta de sabedoria. Aí como é que uma pessoa dessa quer contribuir para a salvação do outro? Não quer.
Eu disse, olha, quando ele chegar bêbado, ajude-o. Ah, mas ele é um traste. Pois é, deixe para quando ele estiver bom, aí você diz que ele é um traste. Mas ele não está bem, então ajude-o. Passa lá o caldinho para ele tomar e depois se recuperar, ajeite lá o banho dele, bote ele para dormir e deixa ele dormir. Quando ele estiver sóbrio, aí você fala. Não, quer falar na hora. Não é uma falta de sabedoria? Por quê? Porque esquece que a pessoa é pecadora e está morta em delitos e pecados. Então, fala com ira porque está chateada, porque o outro chegou bêbado. Então, veja, aí uma coisa interessante, Tiago disse, né, o apóstolo, Tiago, o evangelista Tiago disse lá, que evangelista? Tiago escreveu na sua primeira carta, no capítulo 1, lá no verso 19 e 20, acho que é isso. Tiago vai dizer o quê? A ira dos homens não produz a justiça de Deus. Aí a pessoa está irada porque o outro ficou bêbado, aí ao invés de mostrar misericórdia e graça para falar do evangelho no momento oportuno, não. Se ira para mostrar sua justiça, aí afasta a pessoa ainda mais do evangelho e dela mesma, né? No caso, no sentido da relação conjugal. Então, orem para ter sabedoria, tá? Para que Deus lhes dê sabedoria para falar, quando falar e como falar. Pode ir lá, Luca. Ore para que o Senhor lhe dê perseverança nesta causa. Lembre-se, esta é uma causa difícil. Então, ore para que o Senhor, dia após dia, lhe dê perseverança. Essa não é uma causa simples. Ela é cansativa, ela é dolorosa. E a perseverança virá do Senhor. Então, ore para que Deus lhe dê perseverança, tá? Ore para que o Senhor conceda cada vez mais firmeza nesse propósito santo. Tudo isso aqui vale para pais que têm filhos não crentes também, né? Pode ir lá, Luca. Ore para que o Senhor lhe dê um coração grato, com ou sem a conversão do seu cônjuge. Esse aqui é um dos pontos principais, não é? Gratidão, contentamento. Muitos crentes, muitos casais mistos, a parte cristã é ingrata, é descontente, ela é murmuradora. A todo momento está murmurando. Ah, porque se fosse assim não seria assado. Ah, porque eu queria que você fosse como o Billy Graham. Ah, porque eu queria que você fosse como não sei quem. Então, o descontentamento é visto pela parte não cristã. Tá? O descontentamento é visto pela parte não cristã. E isso é um impedimento para que o evangelho chegue ao coração. Então, ore para que o Senhor lhe dê um coração grato, com ou sem a conversão do seu cônjuge. Ele se converteu? Amém. Não. Continua agradecendo pela pessoa dele, por aquilo que tem. Contentamento, tá? Então, é possível ter contentamento, mesmo numa situação como essa, quando nós levamos o nosso coração ao Senhor, tá? Então, ore por isso. Pode ir lá, Luca. Ore para que o Senhor, Deus, abençoe o seu lar com amor e graça, por amor e graça ao seu povo, que nesse caso é você. Então, ore para que o Senhor continue abençoando o seu lar, por amor e graça ao seu povo. Ou seja, lembre-se, você, a parte cristã, é povo de Deus neste casamento, tá? Então, peça para que as bênçãos que Deus tem para o seu povo sejam dispensadas sobre o seu lar. Então, ore por isso. Ore para que Deus continue abençoando o seu lar por amor ao seu povo, tá? Então, é importante isso. Uma coisa interessante nesse caso, e isso eu digo porque eu já acompanhei. Muitos crentes oram para que Deus abençoe o lar, mesmo tendo filhos ou marido ou esposa incrédula, e ficam com a justificativa que ele é bom. Olha, acorde. Não há ninguém bom na terra a não ser Deus. Nem eu, nem você somos bons.
A bondade que habita em nós provém da pessoa de Cristo e do Espírito que habita em nós. Então, não faça orações vãs. Ó, Senhor, abençoa, Ele é tão bonzinho. Não. Senhor, abençoe-o por amor ao seu povo que sou eu, mesmo sendo ele mau, porque ele é ou ela é mau. A gente pode tentar tapear os homens, mas não iremos tapear Deus com palavras chiques. Tá? Então, presta bem atenção. Ore para que o Senhor abençoe o seu lar por amor e graça ao seu povo, que neste caso é você, a parte cristã. Isso faz com que nós entendamos a relação que temos com Deus e, ao mesmo tempo, isso faz com que nós não deixemos ou não perdamos a verdade bíblica de que aquele que não tem Cristo não é povo de Deus, não faz parte daqueles que merecem não, né? Que receberão alguma dádiva da parte do Senhor. Então, a todo momento, nossas orações e nosso trabalho é centrar o nosso coração em Cristo e mostrar misericórdia e graça para com o outro. Tá? Vai lá, Luca. Ore para que o Senhor Deus restrinja o efeito da incredulidade do seu cônjuge na vida dos seus filhos. Essa é uma oração muito específica. Casais mistos, filhos híbridos. Então, a parte cristã precisa orar para que Deus restrinja, ponha limites, ponha freios, diminua, para que o Espírito Santo opere, a fim de restringir o efeito da incredulidade do cônjuge na vida dos filhos. Tá? Então, um pai e uma mãe incrédula, essa incredulidade não apenas vai afetar os filhos naquilo que é visível, mas vai afetar em coisas muito maiores que talvez nem percebamos. Então, ore para que Deus restrinja o efeito da incredulidade do pai ou da mãe na vida dos filhos. Os filhos já nascem pecadores, distantes de Cristo, precisa do Evangelho. Ainda encontra um pai ou uma mãe incrédula que fortalece eles na incredulidade, potencialize o mal ao cubo e você vai ter uma noção. Então, ore para que Deus restrinja a incredulidade, os efeitos da incredulidade do cônjuge na vida dos filhos. Tá? Ore para que o Senhor Deus te faça forte contra as tentações e pecados comuns do lar. Então, existem pecados que são comuns do lar. Comuns do lar por quê? Porque o lar é a circunstância que mais proporciona. Então, ore para que o Senhor te dê força para resistir às tentações. Então, sabe aquele dia maravilhoso, está tudo bem, você até fez algo lá para o seu marido ou para a sua esposa, né? Fez o que ele gosta de comer, aí a pessoa chega e dá uma patada? Isso é uma tentação para você responder com ira, agir com ira, e aí cria uma guerra. Então, ore para que o Senhor tenha misericórdia e te faça resistente às tentações, né? Fuja das tentações e dos pecados comuns do lar. Então, tudo isso aqui está dentro do quesito orar pela salvação do marido ou da esposa. Tudo isso aqui está aqui dentro. Tá? Ore para que o Senhor, então, te dê força contra as tentações comuns do lar. Ore para que o Senhor Deus, o Espírito Santo, né, use você como ferramenta poderosa de salvação no lar. Então, ore para que o Espírito Santo te use a todo momento como instrumento poderoso para a conversão. Ou seja, coloque-se sempre na dependência do Senhor. Ele é quem vai melhor nos usar para salvar os seus eleitos, e que, neste caso, nossa esperança é que seja nosso cônjuge ou um filho que ainda não é crente. Tranquilos? Aqui são apenas sugestões de alguns dos itens que devem ser mencionados na oração pela conversão do lar.
Então, do cônjuge. Nessa hora, Senhor, salva o meu cônjuge, amém. Ó, Deus vai salvar, se Ele quiser, Ele faz o que Ele quer. Mas o que a Bíblia ensina não é isso. Ela não ensina isso, ela ensina outras coisas. Então, ore por isso. Aqui é apenas alguns motivos que podem ser mencionados. Existem outros, e aí a gente pode estudar para pensar em outras coisas, inclusive questões particulares de cada casa, né? Tranquilos? Muito bem. Lá era a oração. Vamos agora para o trabalho, tá? Vai lá, Luca, pode passar. O que fazer? Orar e trabalhar pela conversão do seu cônjuge. Vamos lá. Então, vamos lá. Aqui é o trabalho. Nós já vimos o que não se deve fazer. Vimos, então, o que se deve fazer, começando pela oração e agora pelas ações. Então, primeira coisa. Aqui eu vou fazer alternado, homens e mulheres. Então, primeiro, marido, exerça uma liderança amorosa, como já foi estudado. Então, quando um marido crente não exerce uma liderança piedosa no lar, a esposa incrédula vai simplesmente florescer na sua incredulidade. Entende? Se ele não exerce uma liderança piedosa no lar, a esposa incrédula vai florescer na incredulidade, porque se ele não é um líder amoroso, como a Bíblia ensina, ou ele vai ser um líder tirano, e vai fomentar o pecado, ou ele vai ser um líder ruim, um falso líder, alguém que não governa a casa. Então a esposa vai governar, então ela vai crescer no seu pecado. Entenderam? Então, se o homem não exercer a liderança de forma piedosa, ele vai ajudar a mulher dele a ser mais incrédula do que o que ela é. Pode ir lá, Luca. Mulheres, sejam submissas ao marido. Meu marido não é crente, não interessa, o mandamento é para ser submissa ao marido. A insubmissão das esposas é a grande ferramenta nas mãos de Satanás para endurecer homens incrédulos. Então, aprenda sobre submissão, estude sobre submissão, conheça sobre submissão, porque é assim que você vai mostrar um caráter piedoso. Entende? É assim que você vai mostrar um caráter piedoso. Tá? Não adianta orar, Senhor, converte o meu marido. Aí quando sai da oração, a esposa é um dragão de insubmissa. Não, fique em paz. Se existe uma coisa que o pecador sem Cristo mais sabe fazer, é observar. Ele é um expert em observação. Aí ele vai ver lá, comportamento versus palavra, né? A pessoa diz, olha, você precisa de Cristo. Aí ele vai dizer, mas para ser igual a você? Não, eu prefiro ser como eu sou mesmo, tá bom. Pronto. Morreu a história. Então, sem o desempenho dos papéis bíblicos, o assunto está quase que não está encerrado, porque Deus opera como quer e quando quer. Mas aí o que acontece é o seguinte, lembra de um texto que Jesus disse que as pedras vão clamar? Aquilo foi uma advertência falando sobre a igreja ficar calada ou dar mau testemunho. Então, dentro de casa, quando o marido ou a esposa, Deus o alcança por outros instrumentos que não tem nada a ver com o cônjuge, é uma pedra que está clamando, é sinal de que a esposa ou o marido ali foram as lástimas no testemunho. Então, lembrem-se disso. Pode ir lá, Luca. Testemunhe a palavra de Deus através de um comportamento gentil, manso e honesto. Isso vale para ambos. Tá? Ah, mas minha esposa me maltrata. Pois é, mas aí se você ler Romanos 12, a palavra diz, não pague o mal com o mal, vence o mal com o bem. Espírito gentil, manso e honesto. Ah, mas minha mulher faz não sei o quê, meu marido é assim. Pois é. Jesus disse o quê? Se derem na tua face, dá outra. Ele não está ensinando a apanhar de graça, ele está mostrando que a vingança não pertence a nós, pertence a ele. E assim sucessivamente.
Efésios vai falar de honestidade, não mintais uns aos outros. Então, o testemunho da palavra virá através de um comportamento gentil, manso e honesto, tá? Reconheça seus pecados, peça perdão ao Senhor e a quem você ofendeu. No casamento, muitas vezes os cônjuges pecam um contra o outro e não reconhecem. E principalmente contra um cônjuge descrente, às vezes a pessoa não reconhece. Então, o que é que esse descrente está aprendendo ao longo da vida? Ele está aprendendo o seguinte, que o seu esposo, a sua mulher, peca contra ele, né, o ofende, mas não tem validade. Só tem validade quando é ele que faz contra ela ou contra ele. Entende? Por quê? Porque mau testemunho. Então, você pecou contra o seu cônjuge, peça perdão. Ele nunca me pede dele. Espere da parte. Perdão, confesse ao Senhor e confesse. Se for ofendido, lembre-se de pagar mal com mal. Lembre-se do reino de Deus. Se ofendido, foi. Não pague o mal. Se for o momento oportuno, fale do Evangelho. Cônjuges não. Depende de é o momento. Então, oportunidade. Seu cônjuge aceita com então, nada. Ore com. Lembre-se. Então, não adianta. Então, o alicerce da nossa vida, o alicerce. Apresente sua fé por E ela até foi professora dos meus irmãos.
casou, depois começou a namorar um tal João Ribeiro Marques, sabe? Era vizinho, tinha bem de vida, tinha venda, aqui no Mercado Boa Vista. E eles eram muito católicos, sabe? Ela casou e foi. E diz ele que ele, os irmãos dele, a mãe, sempre meio. Ela na dentro. Olha que ela tinha chance, a certeza dele. E um dia nós fomos num congresso lá dos homens, lá em Cianorte, foi do almoço, assim, tentamos. Ele contando para nós, ó, rapaz, sempre eu, né, foi um dia assim, toquei bem para mim. A pessoa se converteu e aí depois foi eleita presbítero. Sei que tinha um remorso aqui. Ele até foi na fazenda dele. Morreu. Sei que no tempo é quem falou. Aí parou de. Isso mesmo. Então, vamos lá. Tanto na oração. Parte crítica, autoexame. Então, esse autoexame é feito periodicamente, né? Porque nós ainda somos falhos e podemos falhar. Então, aqui são algumas sugestões de perguntas para a gente se examinar, nos examinarmos. Então, vamos lá. Que tipo de marido sua esposa pensa que marido entre nós, né, que é crente, a mulher não é crente? Tem que perguntar: que tipo de marido minha esposa pensa que eu marido, minha esposa. Vai lá, Luca. Que tipo de esposa seu marido pensa que você examinar? Meu marido pensa que eu. É uma pergunta muito importante, tanto para o marido quanto para a mulher. Porque aqui a ideia é que se perceber os erros, corrige, segue, né? Orando e trabalhando. Qual imagem meu cônjuge possui acerca? Então, que tipo eu sou? Ah, é briguento, não, faz o bem. Ah, o que tipo de cônjuge pensa? Agora, qual é a imagem que o cônjuge possui acerca? Veja que é a parte cristã que está se examinando. Então, um descrente olha para mim e diz assim: rapaz, o meu cônjuge, de fato, ele é como que a Bíblia diz. Eu não sei o que é que está na Bíblia, não, mas eu sei que ele ou ela, né, tem suas falhas, mas é perceptível que o Evangelho habita nele ou nela. Que tipo de imagem o cônjuge possui a ser? Essa é a pergunta que tem que ser. Meu cônjuge me vê como um cristão ou cristã, né, um cristão ou cristã verdadeiro ou verdadeira. Aqui acho que eu queria colocar uma coisa e errei. No caso do masculino e do feminino. Mas meu cônjuge me vê como um cristão ou uma cristã verdadeira? Ah, tá certo. Agora que eu percebi. Então, vamos lá. Nossos cônjuges nos avaliam. Ele vai dizer que nós somos crentes de verdade ou crente meia boca? Ou crente sem boca, sem nada, né? Ele é um crente de verdade ou ele é um meia boca?
Então, são perguntas para nos examinarmos. Meu cônjuge consegue ver a palavra e o Espírito agindo em mim? Veja, ele não precisa conhecer a palavra, ele só tem que saber, ele tem que perceber pelas ações que a palavra e o Espírito agem em nós. Como é que isso era possível? Mediante uma vida de testemunho, um comportamento gentil, manso e verdadeiro. Então ele vai perceber que aquela pessoa, ou ela, né, ele ou ela, perceberão que o cônjuge é uma pessoa diferente. Por que ela é diferente? Tem algo de diferente no meu cônjuge que o torna singular, especial. A vida dele é diferente. O que é que faz dele diferente? Não é? A palavra e o Espírito. O cônjuge consegue ver isso? Meu cônjuge consegue ver meu esforço continuamente para ser uma boa esposa ou um bom esposo? Então, lembra que nós não estamos falando de perfeição. Estamos falando de uma vida a dois, onde as pessoas se conhecem bem. Ele consegue ver o esforço, ela ou ele consegue ver o esforço para melhorar, para se santificar e etc. Meu cônjuge vê amor, fidelidade, bondade, mansidão, mesmo quando estou magoado ou magoada, amargurado, né, ou amargurado, irritado e ofendido. Ele consegue ver isso, amor, fidelidade, bondade, mansidão. Por que mágoa, amargura, irritação e ofensa? Porque isso aqui são coisas naturais da vida. Aqui são sentimentos naturais dos relacionamentos entre pecadores. A grande questão é, como é que eu respondo às ofensas que me são feitas? Como é que eu respondo quando alguém me magoa? Quando é que eu respondo quando alguém me irrita? Quando é que eu respondo quando alguém me ofende? Então, o cônjuge consegue ver estas coisas, amor, fidelidade, bondade, mansidão. Veja que não é perfeição, ele consegue ver alguém lutando para não pecar por amor a Cristo em primeiro lugar. Ele ou ela, né? Eu procuro tratar meu cônjuge com doçura, amor e gentileza. Então é um autoexame, né? Você tem tratado o seu cônjuge com doçura, com amor, com gentileza? Ou é sempre muito ríspido, né? Com muitas cobranças? Então, como é que trata o cônjuge? Tá? Então, aqui são as perguntas para se autoexaminarem. E assim vai perceber o que precisa melhorar e mudar. Pode ir lá, Luca. Bom, aqui é uma folhinha de avaliação, tá? Então, se a pessoa está fazendo perguntas de autoexame, ela tem que anotar numa folha de avaliação as respostas. Senão, não vai ter efeito algum. Então, vamos lá. Folha de avaliação. Como esposa de um marido incrédulo, pergunte a si mesma, o que estou fazendo a respeito disso? Tá? A respeito disso, a respeito de como ser uma esposa de um marido incrédulo. Aliste suas respostas, ore e tome as medidas necessárias. Então, vamos lá. Item 1. Tá? O que estou fazendo de modo certo? Aí você vai escrever. Pode passar as linhas aí. Tá vendo? Então, lá você vai escrever. Você vai fazer a pergunta, o que é que eu estou fazendo a respeito disso? Ou seja, de conviver com um cônjuge incrédulo. Olhando tudo que já foi dito. O que é que eu estou fazendo? Aí você vai colocar aqui as respostas. Né? O que eu estou fazendo de modo certo? Aí a lista aqui. Várias coisas. Tá? Segundo, o que eu estou fazendo de modo errado? O que é que eu tenho feito errado? Certamente faz o que é certo, certamente também faz o que é errado. O que é que eu estou fazendo de modo errado? Aliste lá o que você está fazendo de modo errado. Tá? Depois do estudo, por exemplo, percebi isso. Coloca aqui. Terceiro, o que Deus quer que eu faça para corrigir minha conduta? Então, aqui você vai alistar a resposta com relação
ao último item. O que é que Deus quer que eu faça para corrigir minha conduta? Então, se é pecado, arrependimento, confissão e mudança de postura, de hábito, de prática, do que está fazendo, não é? Tem algum hábito pecaminoso? Tem. Qual é? Tal. Opa. O que é que Deus quer que eu faça? Vamos supor, além de ser um pecado, é um hábito. Então, a pessoa é habituada a mentir. Então, o pecado é mentir, o hábito é prática da mentira. O que é que Deus quer que eu faça para corrigir essa postura? Falar a verdade. Então, entra aqui. Irei me esforçar para falar a verdade todas as vezes, ainda que tenha prejuízos para mim. Como é que eu vou fazer isso? Aí vai alistando. Então, o que é que Deus quer que eu faça, né, para corrigir a minha conduta? Então, a lista aqui embaixo. Vai lá, Lucas. Luca, por favor. Estão percebendo que as coisas, para mudar, existe trabalho, né? Tem que trabalhar mesmo. Jesus disse que o pai trabalha até agora e ele trabalhava também. Então, por isso que a preguiça é um pecado. O crente preguiçoso só prospera na preguiça. Então, está aqui a tarefa. Era para estar tudo azulzinho ali, mas faz de conta que está tudo azul. Então, tarefa. Você não colocou lá o que eu estou fazendo de modo certo, o que eu estou fazendo de modo errado, o que é que Deus quer que eu faça para mudar a minha conduta? Não foi o que foi dito antes na folha de avaliação? Então, agora você vai escrever o que você vai fazer. Lá você alistou a sua análise, seu exame. Aqui você vai alistar agora, vai escrever agora o que é que você vai colocar em prática. Então, tarefa. Lá você descobriu o que eu estou fazendo de modo errado. Eu estou pecando nisso, nisso, nisso e nisso. Então, você vai colocar aqui, meus pecados. Escreve aqui. Do outro lado tem o que Deus quer que eu faça a respeito deles, dos pecados. Aí eu dei um exemplo. Mente. O que é que Deus quer que eu faça? Fale a verdade. Murmuro. O que é que Deus quer que eu faça? Seja contente. E aí você vai agora, sabendo o que é que Deus quer que você faça, você vai começar agora a estudar estes assuntos para colocá-los em prática. Então, murmura, Deus quer que seja contente, não é? Sou inconveniente, Deus quer que eu tenha sabedoria para falar quando, como e no momento exato. Então, você vai alistando os pecados e o que é que Deus quer a respeito de cada pecado. Percebam que isso aqui é um exercício bíblico, né? Vai colocar o pecado aqui e aqui o que é que Deus quer? Você vai ter que ir para a Bíblia, ler, pesquisar. Então, compre uma chave bíblica. Chave bíblica é um livrinho que tem os textos bíblicos organizados por palavras. Então, compre uma chave bíblica, um dicionário bíblico para te auxiliar nesse momento. Lembre-se, quando a gente quer que algo prospere, o que é que nós fazemos? Investimos ou ficamos olhando para o vento para ver se cai do céu? Você investe. Então, invista na salvação daqueles que você ama. Você dá 20 conto num cheeseburger e não quer dar, muitas vezes, 20 reais num livro que ele vai crescer espiritualmente, vai ser um instrumento na vida de outros. Então, está na hora de nós decidirmos o que é que de fato importa para nós. O que é que importa para nós? O que é que de fato é merecedor de nossa atenção? Então, lista os pecados, o que é que Deus quer que eu faça acerca deles. Então, você vai pegar os textos bíblicos para colocar aqui. E isso vai fazer com que você saiba o que fazer. O próximo passo é como fazer, mas eu não vou dar o próximo passo agora. Tá? Primeiramente, faz isso aqui, depois nós estudaremos sobre como fazer. Aí serão sugestões de alguns problemas específicos, né? Dados por exemplo, e aquilo que deveria ser feito. Tá?
mas não é nada misterioso, né? Nada misterioso. Romanos 12 ensina muito sobre o como fazer algumas coisas no lar.